Dica bendita, o que é bom tem que ser dito. Nesse episódio você vai acompanhar a influência dos números na sua vida. Eu sou a Kai e hoje a entrevista é com a Dai, uma numeróloga que traz informações valiosas a respeito dos números. Dai, fala para nós a respeito da numerologia. O quanto isso impacta na vida cotidiana das pessoas. Por exemplo, saber que ela tem uma energia mais ativa, uma energia mais pacífica, uma energia mais de liderança, e também quais são os desafios com os números. Como elas podem aplicar no dia a dia esse autoconhecimento, para que elas possam ter, enfim, melhores relações com a família, principalmente nessa questão da numerologia sistêmica, que é um assunto que tu aborda. Como que a gente pode saber como os números influenciam as nossas relações, até familiares? A numerologia, ela é um estudo que traz para a vida prática das pessoas, para o dia a dia, uma correlação entre uma situação arquetípica, o número, né? Então a gente pode chamar um número de um arquétipo, como referência para talvez pessoas que nunca ouviram falar de numerologia, pensem em arquétipo como uma ideia perfeita de algo. Então se eu falar para você, você tem o número 1, eu posso te dizer também, você tem um arquétipo do líder para desenvolver durante essa vida. E quando eu digo isso para alguém, eu estou dizendo para essa pessoa a potência máxima que ela pode atingir dentro desse leque de situações, de personalidade, de conquistas, de realizações. Em contraponto, o arquétipo também tem o seu lado sombra, que todo mundo vai ter que conviver com ele. Então, o lado sombra seriam defeitos, seriam exageros daquele arquétipo, mas também a ausência daquele arquétipo. Então, falando de novo do 1 para a pessoa ter ideia de um arquétipo, o 1 é o arquétipo do líder, aquela pessoa que encoraja, que dá força, que ela é independente, ela faz, ela age, é uma força mental masculina de fazer acontecer. Em contraponto, existe o lado sombra desse arquétipo, que é talvez ter muito medo de fazer, que é o oposto da coragem, ser passivo, que é o oposto de ser forte, e ser dependente, que é o oposto de ser independente. Então, é um pêndulo, todo arquétipo, todo número vai ter esse lado força, luz, ação, e vai ter o lado fraqueza, passividade e não ação. Para o número 1 é exatamente força e não ação. Para outros arquétipos pode ser, por exemplo, para o arquétipo do 7, pensamento, reflexão, conexão com o não visível, então conexão com uma fé, com algo que você entende como uma explicação da verdade. Isso é a força do 7, a busca, posicionamento e chegar a essa verdade, seja pela religiosidade, seja pela ciência. Um cientista, por exemplo, é o arquétipo do 7, porque ele busca a verdade através da comprovação da ciência. Um espiritualista também é o 7, ele busca a verdade, a explicação da existência através da fé. Então, o 7 ele oscila nesse pêndulo e isso é uma força dele, o pensamento, a busca, o conhecimento, a sabedoria. E exige um pouco de silêncio, de reclusão, de leitura. São características. Agora, e a fraqueza? E o lado sombra do 7? É o oposto de buscar o conhecimento. Então, uma pessoa que tem o 7 para viver e não está conseguindo viver o melhor dele, é uma pessoa que está indo para fazer as coisas de qualquer jeito, sem pensar, ou tem um pouquinho de conhecimento e usa para manipular outras pessoas, ou é uma pessoa totalmente desfocada de sabedoria, de estudos, ela não quer saber. Então, ela virou as costas para o seu próprio arquétipo. E aí ela passa a ser uma pessoa inconsequente, uma pessoa que você vê que tem muito potencial e não cresce na vida de maneira intelectual, mas por vontade. Então ajuda na vida prática nesse sentido. Quando você descobre quais são os seus arquétipos, você pode focar no positivo deles e identificar aquilo que talvez esteja bloqueando a tua vida, a tua jornada, o teu dinheiro, o teu amor, o teu estar bem com a família, porque você está escolhendo ficar na fraqueza do teu arquétipo. Então é nesse sentido. E aí pode ajudar na vida prática, sim, pode ajudar no dia a dia, a tomar decisões, a, por exemplo, se reconciliar com pessoas, seja família, seja cônjuge, seja o filho, o chefe, o colega de trabalho, porque nós somos seres integrais, inteiros. Eu não vou deixar o meu lado sombra em casa e vou trabalhar. Eu levo tudo.
Assim como eu estou trabalhando, estou estressado no trabalho, eu não consigo deixar tudo isso lá e voltar para casa. Não, aqui eu sou bem-humorado, aqui eu estou feliz. A gente sempre está carregando tudo. E às vezes o que está bloqueando a nossa vida de maneira geral, por exemplo, na vida financeira, que é um problema de muita gente, pode ser um lado sombra que você está exercendo e você não percebeu. Que você está nessa escolha e que você não está conseguindo ir ali para o melhor do teu próprio arquétipo, né? Então, quando você reconhece qual é, você é informado, né? A informação leva à ação, você pode, também pela sua vontade, transformar a si mesmo. Então, esse é o grande ouro de buscar autoconhecimento. Eu sei o que eu tenho, sendo bom, eu aprimoro. E não sendo tão bom, eu posso escolher modificar para eu começar a chegar no bom para mim, né? Lembrando que o bom é o bom para cada pessoa. Não existe um número bom e ruim, como todo mundo pergunta. É o seu mapa individual, a sua personalidade. E é isso. Mas, por exemplo, assim, como que a pessoa, ela entende as características comportamentais através de um número? Por exemplo, tu pode citar exemplos de como é uma pessoa número 1, como é uma pessoa número 2, 3, 4, sim, até o 9 normalmente é. Sim. Tu pode citar como funciona essa percepção? Sim, vou citar por grupos que fica mais tranquilo de entender. Nós temos 4 grupos. Os obstinados, que são as pessoas que a base de temperamento dela, de personalidade, e que vai levar ela às conquistas, é uma base de entender o mundo pelo físico, pela matéria, pela construção pelas próprias mãos. Então, são as pessoas que vão buscar a riqueza, o sucesso, os prêmios, e se dar bem, no sentido de que ela fez sucesso, ela precisa se sentir realizada porque ela construiu um sucesso para ela, e esse sucesso também está ligado ao dinheiro. Então, o temperamento dessas pessoas vai ser um temperamento objetivo, um foco prático, são pessoas pragmáticas, elas não ficam pensando, introspectando, se emocionando, elas pegam um objetivo, elas desenham o planejamento e elas vão para a ação. Esse temperamento é visto como pessoas mais ágeis, ao mesmo tempo mais frias, porque elas às vezes passam por cima de emoções, às vezes ficam menos tempo com a família, mas porque para ela o importante é a conquista, ela precisa sentir que ela está conquistando. E esse é um grande ganho evolutivo. Se você tem os números dos obstinados no mapa, você precisa sim correr atrás de dinheiro, de possuir. Claro, você também precisa entender que o afeto é importante, não colocar ele em segundo plano o tempo todo, mas as conquistas você precisa buscar. E os números dos obstinados é o número 1, que é a liderança. Geralmente é uma pessoa mais confiante, mais inteligente, mais forte, ela vai e faz e ela prefere ir sozinha, mas ela lidera pelo exemplo, pelo modelo. Então, o temperamento dela é um temperamento forte, que precisa ser para liderar, né? O número 4, segundo obstinado, já é uma pessoa de temperamento mais brando, uma pessoa disciplinada, uma pessoa mais metódica, sistemática é outra palavra para o 4, mas também muito correta e honesta. E essa pessoa que traz o 4, ela vai ter um temperamento mais de fiscalizar, de acompanhar, de persistir. Então, são pessoas muito batalhadoras e muito determinadas. Quando elas colocam algo na cabeça, vão até o fim. Aí, né, sempre tem um lado sombra, seria uma teimosia. Mas o temperamento dela é mais brando que o 1, que é um líder, mas ainda é bem forte. E o 8 é o terceiro número aí dos obstinados. O 8, vejam que ele já é um número alto, então a gente separa os números por arquétipos baixos, arquétipos altos. Quanto mais alto o número, né, matematicamente, mais alto o alcance de evolução pessoal que essa pessoa vai ter. Então, 1 e 4 são os obstinados que estão na luta, vamos falar o popular, eles estão correndo atrás. O 8, né, em tese, ele já correu atrás, já entendeu tudo isso, já fez, já aconteceu. O 8, então, é a pessoa que tem poder, autoridade, ela veio para exercer autoridade sobre as demais, ela tem uma capacidade de gerenciamento, ela tem uma objetividade mais prática, ela consegue olhar o sistema. Então, o 8 é um grande empreendedor, empresário, político, autoridade, juiz. São cargos que, se a gente olhar na sociedade, né, a pessoa que traz o 8, ela já vem com a capacidade de exercer esses cargos, ela não está mais aprendendo. Então, o temperamento de uma pessoa 8 é um temperamento muito objetivo. Dos 3 números, ele é tido como o emocionalmente mais frio. Mas não é que ele é frio,
é que a missão dele é gerenciar. Se ele for emocional demais, ele não consegue. Então, não é um defeito do 8 ser objetivo, é uma grande característica. E aí ele treina a ser mais afetivo. Então, nesse sentido, é o grupo dos obstinados. O segundo grupo é os românticos, os idealistas, que, diferente dos obstinados, eles não estão nem aí para o dinheiro. O dinheiro para eles é uma consequência de boas relações. Então, essas pessoas, que é o número 2 e o número 6, elas vão prezar por ter relacionamentos afetivos longos, cuidar da família, crescer uma família, dar suporte à família. Elas vão no trabalho ser aquelas pessoas muito afetivas, que estão ali cuidando, que estão orientando, que estão disponíveis, que elas fazem as festas, os encontros. Então o 2 é uma pessoa mais leal, fiel, de um temperamento muito fácil, muito flexível, ela é muito fácil de relacionamento. O 6 também, só que o 6 ele já é 3 vezes o 2, então ele junto com a facilidade de relacionamento, ele tem uma facilidade de gerenciar as emoções. Então ele já consegue ser um grande orientador de pessoas, enquanto o 2 ele é muito amigo, ele é parceiro, ele está ao lado, ele vai junto. O 6 ele faz tudo isso, mas ele também gerencia o grupo de pessoas e ele tem mais percepção das emoções dos outros. O 2 ele cuida mais de si e de quem ele está unido. O 6 já cuida de todo mundo. Então, do 6 para cima, a gente já disse que são arquétipos altos, são arquétipos que a pessoa veio para viver o cuidado com o outro. E o 6 é o primeiro que faz isso, e ele cuida dos outros afetivamente. Então, o 6 ele é um excelente psicólogo, professor, orientador, de maneira geral. E o 2 ele pode ter profissões ou atuações na sociedade em qualquer profissão, sendo que o maior talento dele vai ser andar em parceria. Então ele pode ser qualquer coisa, não existe limite das profissões para números, só existe uma facilidade. Tá? Então o grupo dos românticos, qual seria o ponto forte? Facilidade de relacionamento, são pessoas muito tranquilas para você se relacionar, porque elas estão sempre concedendo e se adaptando. Agora o ponto fraco é que talvez elas esperem muito as relações para fazer as próprias ações na vida, então talvez elas deleguem muito o sucesso dela ao sucesso das relações, e isso não é verdade. Então, o grupo dos obstinados está sempre puxando o grupo dos emocionais para o sucesso em si, e o grupo dos românticos está puxando os obstinados para serem mais afetivos. E isso é uma riqueza da vida, porque a gente está sempre se relacionando com pessoas que têm o que a gente não tem. Então, uma pessoa, por exemplo, obstinada se casa com uma romântica, elas vão ser o contraponto uma da outra. Uma vai trazer para a outra o que ela não tem, e é ótimo isso. Então, temos mais 2 grupos. Os desapegados, 3 e 5. Esse grupo são as pessoas que vieram para desenvolver e viver arquétipos de liberdade, de expressão, de autoexpressão, de comunicabilidade, que é o 3, de ser artista, de dar seus talentos aí pelo mundo, de encantar. O 3 ele veio para encantar, ele é um grande cantor, por exemplo, ator, jornalista, mas transporte isso que eu estou falando como profissão para uma ação. Então a pessoa, por exemplo, pode ser um médico, mas se ele tem o 3 no mapa dele em algum lugar, ele pode ser um médico que encanta os pacientes. A grande força dele pode ser a alegria, o bom humor. E o 5, se ele for um médico que traz o 5, ele vai ser um médico que vai buscar as pesquisas de ponta, ele é inovador, ele é transformador, ele vai montar uma clínica super moderna, diferente. Então, cada arquétipo ele vai trazer um tom para a profissão em que a pessoa está. O tom dos desapegados em uma profissão é a alegria, o lado bom da vida, a modernidade e a autoexpressão. Então são pessoas que tocam as outras por isso. Elas chegam, elas alegram. Elas chegam, elas abrem o sorriso das pessoas. E para elas, a vida é uma diversão. Agora, por que elas são chamadas de desapegadas? Porque como elas veem a própria evolução, como esse experimentar a vida, como viver, comer, beber, dançar, viver os prazeres, eles vão usufruir o dinheiro para viver. Eles não vão ficar correndo atrás de dinheiro enlouquecidamente. A conquista deles não é o dinheiro, a conquista deles é a vida, é o prazer, é as relações, é a experimentação da vida. E, de outro lado, eles também não ficam muito assim apegados aos afetos, às relações,
Porque eles vão tirar das relações aquilo que é positivo, alegre e feliz. Então, se em algum momento eles estão em relações que não estão felizes, eles vão sair. Ou eles vão, por exemplo, isso é a cara de um 3 e 5, largar a família e pegar um mochilão e viajar o mundo. Porque para ele precisa daquela experiência. Ele ama a família, não quer dizer que ele vai abandonar. Mas no momento, o crescimento dele é viajar o mundo, então por isso que eles são chamados de desapegados. E de temperamento são pessoas muito leves, muito alegres, muito fáceis de lidar também, só que são mais impulsivas, mais nervosas e às vezes podem, no caso do 5 ali, se tiver mais no lado sombra, ser mais inconsequente, não se preocupar muito com as outras pessoas. Tá? Já o último grupo, que encerra aí os arquétipos, né? O quarto grupo é o grupo dos buscadores. E é onde também tá as pessoas que têm mais uma vivência espiritual da vida. Então temos aí número 0, número 7, número 9, número 11 e número 22. Então aí tem mais particularidades. Então vamos falar devagar de cada um. O 0 vem simbolizar uma pessoa que tem múltiplas capacidades, múltiplos interesses e ela tem muita energia para ajudar e orientar as outras pessoas. Então ela veio para orientar os demais naquilo que as pessoas precisarem e elas vão estar em todas as profissões, sendo grandes mestres, grandes orientadores, mentores, líderes também. Toda pessoa que é 0, ela tem uma grande capacidade de liderar, mesmo que não tenha lá os números de liderança. Tá? O 0, ele é entendido como tudo e o nada. Então o 0 ele não é um número contável, ele não tem nem... Né? Se você falar, eu tenho R$0, você não tem nada. Mas se você pegar esse 0 e colocar do lado de um 10, ele se transforma num 100, se coloca mais um 0, ele se transforma num 1000, ao mesmo tempo ele pode ser tudo, porque ele potencializa o que você tem. Então essa metáfora, essa visão mais metafísica do símbolo que é o 0, quando a gente traz ela para viver, o ser humano vai viver um 0, significa que ele tem uma potência infinita para realizar muita coisa, porque ele é o tudo. Só que se ele não entende isso e não se coloca à disposição do servir, porque o 0 veio para servir, e ele não está fazendo o tudo que ele pode no momento que a vida propõe, ele vai causando o nada, que é a ausência de ações e de realizações, e ele vai se bloqueando e ele vai se travando na vida. E quando uma pessoa 0 está se travando, ela pode chegar num momento da vida em que ela está travada em tudo, relacionamento não está bom, não tem dinheiro, não está feliz consigo mesmo, não gosta da profissão, não está saudável, e aí ela fala, meu Deus, mas o que aconteceu? E a minha vida inteira parou. Pode acontecer se você tiver um 0. Ou o contrário, se você vai infinitamente, tudo dá certo e você fala que vai dar errado, porque tá dando tão certo, tá tudo tão bom, e não precisa dar nada errado, é só você entender esse flow que você pode tudo. Então o temperamento de uma pessoa que traz o 0, ele pode ser um pouco inconstante, porque vai variar dessa situação de vida que ela tá. Mas em geral são pessoas disponíveis e que estão sempre abertas a ajudar os demais. Foi para isso que elas nesse momento estão vivendo esse arquétipo. O 7, ele vem com a busca da verdade, né, da sabedoria. Ele vem com a fome de entender a existência. É uma coisa simples, né? Entender a existência, porque estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é Deus, o que é o mundo, tem vida após a morte, não tem, tem cura pelas mãos. Então esse universo do mistério da vida é a grande busca do 7. E ele passa a vida tentando encontrar essas respostas. Ele pode encontrar na profissão, ele pode encontrar nas religiões, ele pode encontrar na filosofia. E de temperamento, é uma pessoa de temperamento mais exigente, mais refinado, gosta mais do silêncio, é uma pessoa mais fechada. Né? Se a gente falou ali do 3 e do 5, são abertos, alegres e trazem alegria, uma pessoa 7, o mundo é dela, ela vive no mundo interno dela e isso está no rosto dela. Quando ela chega num lugar, ela não está se importando em trazer algo para esse lugar, ela simplesmente está ali porque ela precisa estar ali. Então são pessoas mais sérias, mais fechadas, até de semblante. Então uma pessoa muito 7, você enxerga nela um velho sábio, digamos assim. E é um temperamento mais assim, fechado, mas se ela for tua amiga, tua parceira, ela é muito leal. Né? Ela é uma pessoa devota a quem ela gosta. Essa é a diferença, ela não vai gostar de todo mundo e se abrir para todo mundo. Ela é exigente, seletiva, mas ela sim vai ser muito leal a você, porque ela vê a vida com profundidade, ela tem um amor ou entrega de alma, seja para amizade, para amor romântico.
E o 7 também, por incrível que pareça, ele tem uma ligação bem forte com a sexualidade. Então, se a pessoa traz um 7, ela também tem um apelo ali, uma energia e uma força de viver a própria sexualidade, e isso faz parte da busca dela para entender o mundo. Então, é uma pessoa um pouco paradoxal, porque ela é uma calmaria por fora e por dentro tem uma potência, uma força muito grande. E essa força que ela tem é para fazer o exercício do aprendi, agora eu ensino. Eu trouxe para mim, que é uma respiração, né? Eu inspiro, eu trouxe ar para mim, é o conhecimento. Eu fui lá, li um livro, fiz um curso, aprendi muita coisa, mas é necessário fazer a expiração, eu compartilho o conhecimento. Então quem traz um 7 é esse exercício, eu aprendo, mas eu ensino. Então, se ele faz isso, essa energia dele está em ação, tá tudo bem. O 9 é um outro buscador. Só que o 9, veja, matematicamente é maior que o 7, ele já viveu toda essa busca, ele já alcançou esse conhecimento, essa fé, essa explicação, ele já viveu essa energia toda da exigência e tal. Agora o 9 ele vem colocar em ação a sabedoria que o 7 foi lá e buscou no mundo. Então vamos supor, o 7 entendeu que fazer o bem para o ser humano é bom. Ele entendeu intelectualmente, ele sabe disso. O 9 pega essa sabedoria e faz uma ação. Ah, fazer o bem é bom? Então eu vou abrir uma ONG. Ah, compartilhar conhecimento é bom? Então eu vou escrever um livro. Porque o 7 fica muito no campo do pensamento. Ah, eu entendi que é bom, eu sei. Tá, mas e daí? Qual a diferença que isso faz para o outro? Porque o 7 ele é um arquétipo alto, então ele também veio para servir, ele também veio para entregar. O 7 pode ser um grande escritor e o 9 deve ser um grande escritor. Então, uma coisa tá na potência do arquétipo, ele pode desenvolver ou não, ou tá na obrigação do arquétipo, para ele ser ele tem que desenvolver aquilo. Então, o 9 tem que fazer ações de alcance. Ele não pode ficar no campo das ideias. O campo das ideias é a ideia do 7, é mais prioritário do 7. Então, o 9 tem que pegar uma grande sabedoria que ele acessou e fazer algo e entregar às pessoas e oportunizar que aquelas pessoas tenham aquela sabedoria. Então o 9 ele é um grande caça-talentos, por exemplo, ele sabe reconhecer nas pessoas o talento delas, as dificuldades delas, mas ele também precisa ser um grande líder, porque pensa, se o 1 é um líder, o 8 é um líder e o 9, ele é o líder dos líderes. Então ele tem que colocar todos que estão em tese abaixo deles, arquetipicamente, para exercer as suas funções no mundo. Então, o 8 e 9 trabalham muito bem juntos, porque o 8 é o grande executor, um grande empreendedor que capta recursos, que gerencia. E o 9, ele direciona para onde esses recursos vão, de maneira humanitária, de maneira de expansão de consciência, de maneira liderança espiritual. O 9, ele faz a sociedade andar, só que diferente dos obstinados, que os obstinados olham muito mais sucesso, dinheiro e matéria, o 9 vai fazer essa integração. Beleza, eu vou usar dinheiro, eu vou crescer na matéria, eu vou fazer tudo isso aí, que é o sucesso para vocês, mas para quê? Para uma evolução de pensamento, para uma evolução emocional, para uma evolução espiritual. Qual é o propósito deste negócio? Quando você tem um arquétipo 9 para viver, a sua vida tem que ter um propósito. Você não sobrevive bem intimamente fazendo por fazer as coisas. Ou fazendo só por dinheiro, ou fazendo só por status. Vai chegar um momento da tua vida que você vai ter que encontrar dentro do teu fazer uma saciedade íntima de realização naquele propósito. Quando você encontrou isso, nada te segura. Tá? Porque uma coisa que pode bloquear as conquistas do 9 é ele dispersar. Como ele tem capacidade de tudo, ele foca em várias coisas ao mesmo tempo e pode não conseguir colocar em ação um grande projeto ou um grande foco. Então a dispersão é uma das saídas assim, de energia da pessoa do 9, mas o outro também é não encontrar o que eu gosto. Talvez a pessoa não escolheu bem a profissão e tal, e aí é uma conversa mais para consultório, para consulta, né? Mas só dando aqui um aprofundamento no arquétipo do 9. E além, a gente tem o 11 e o 22. Percebam, sempre olhem pela matemática. Se 9 faz tudo isso, o que um 11 tem que fazer? O que um 22 tem que fazer? É um arquétipo que já superou todas essas experiências. Então, 11 e 22 são mestres. E eles dois estão incluídos tanto nos buscadores, quanto em outros grupos. Então, o 11. O 11
tá no grupo dos buscadores, porque ele é um mestre consciencial, ele veio para inspirar pessoas, ele veio para liderar a mente das pessoas, além do fazer. Quem está lá fazendo, trabalhando mão na massa é um 9. Ele está lá, ele precisa fazer, entregar. O 11, ele já inspira o 9 a fazer, então ele já é um mestre dos mestres. E ele acorda captando ideias universais. Ele acorda pensando em transformar um setor da sociedade. E ele vai se trabalhar, ele vai procurar os mestres dele para encontrar o mestre interno. Então, uma pessoa que traz o 11 para viver, às vezes ela leva alguns anos na vida para entender qual que é dela, porque ela tem uma inspiração, mas ela ainda não sei se é isso. Aí ela vai, aprende aqui, aprende ali e tal. Não, é isso. Então, eu brinco que o 11, ele aprende com todo mundo para fazer tudo diferente. Porque o mestre 11, ele é próprio, ele é interno. Então, o 11 é um tipo de pessoa que, eu fui da religião tal, depois eu fui da religião tal, depois da religião tal, e agora eu estou fundando a minha religião, por exemplo. Pode acontecer. Ele vai ser aquela pessoa que vai ser dissidente. Ele não é nem o rebelde está lá para o 5. Mas ele é aquele que entendeu acima, ele entendeu além. Então ele não vai nem discordar de onde ele estava, ele simplesmente vai abrir outro movimento e está tudo bem. E ele lidera por ali, porque ele teve a canalização, ele teve a inspiração, ele captou aquela visão de mercado que às vezes ninguém viu no mundo mais dos negócios. E ele faz e acontece. Então o 11 ele pratica a espiritualidade ou a expansão de consciência ou a evolução através dessa transformação de setores ou transformação de profissões. Mas ele ao mesmo tempo está no grupo dos românticos, porque ele é um 2, se você somar um 11 é o número 2. Então a pessoa que traz o 11, ela também fica muito, eu vou liderar ou eu vou cuidar do meu relacionamento? Eu vou lá ter um grupo de alunos ou eu vou cuidar dos meus filhos? E aí ela vai fazer as duas coisas, então ele vai dar conta de manter relacionamentos estáveis, amizades longas e também transformar a vida das pessoas através dos projetos que ele está. Então o 11 ele vive muito em contato e dando conta de toda essa experiência de viver emoções sólidas e duradouras, e relações duradouras, mas também de construir grandes projetos e levar esses projetos à frente e tudo vai junto, a família vai junto, ele não deixa uma coisa para fazer outra, tá? Então é romântico e é buscador, e é um líder. E o 22? Bom, ele é o dobro do 11. Então ele vai fazer tudo que o 11 faz, mas com a pegada do 4, porque 2 mais 2 é 4. Então o 22 ele é um grande obstinado. Ele não é mais romântico como o 11, ele é em busca de transformar a sociedade através do espírito e da matéria. Então, o 22 a gente diz que ele é um grande construtor de novas ideias, de novos mundos, de novas coisas na vida. Um 22, por exemplo, ele pode transformar um bairro inteiro através de uma coisa que ele fez lá, uma cidade inteira, um país inteiro. Ele tem essa força, essa potência. E aí esses números, como a gente estava falando de temperamento, o temperamento dos buscadores, ele vai ser de acordo com o propósito que esse buscador encontrou. Se ele está bem, ele é uma pessoa super fácil de conviver e vai estar sempre nessa liderança, sempre no exemplo. São pessoas a serem seguidas. E vai ser assim na família, vai ser assim no casamento, na empresa. E essa pessoa precisa se sentir confortável nesse exemplo que ela está sempre dando, né? Então tem uma autocobrança, sim, da própria pessoa, mas também tem cobrança dos outros, que ela seja aquilo. Porque se você veio para viver esse arquétipo, o universo, a vida olha para você e fala, você tem que representar isso, as pessoas estão esperando, sim, seja isso para elas. Então essas pessoas buscadoras, elas precisam se sentir confortáveis no papel das lideranças de consciência. Aí a gente não está falando mais de liderança de dinheiro, de vendas, de negócio. A gente está falando de liderar a mente das pessoas, liderar a consciência. E aí, então, se essas pessoas que trouxeram esses arquétipos estão confortáveis, estão bem, já estão fazendo, estão no seu flow, elas são pessoas ok, de temperamento flexível e tudo bem. Mas se não estão, aí é a questão da vida humana, né? Elas podem ser mais irritadiças, mais exigentes e podem oscilar muito o emocional, porque elas também captam a energia dos lugares, dos ambientes, porque é assim que elas conseguem inspirar e liderar. Então são pessoas que precisam cuidar muito da energia em si, mais que todos os outros grupos. Essas pessoas têm que ter um alto domínio energético, têm que conhecer isso, têm que abrir a mente para esse lado da vida, né? O corpo humano é um corpo movido por energia elétrica, isso é ciência. Então se eu tenho eletricidade dentro de mim,
essa eletricidade tem uma outra lei da física mecânica, que se eu tenho eletricidade, eu tenho um campo eletromagnético em volta. Então, nós temos uma bolha de energia em volta de nós. E isso é científico, né? Já existe foto das mãos com energia, existe medição do campo. Pode continuar, eu vou encerrando que vai encerrar o vídeo. Tá. Existe o campo eletromagnético do coração e do cérebro. Então, as pessoas buscadoras precisam cuidar desse campo o tempo todo, senão elas podem ficar captando energia e ter um humor instável. É isso que vai determinar o temperamento mais brando ou mais instável das pessoas que são buscadoras. Tá certo. Então, obrigada, daí realmente ficou um episódio bem grande. E se vocês quiserem saber mais informações, pode falar para nós aí as tuas redes e também falar um pouquinho, fechando, como que funciona o teu trabalho. Bom, eu tô nas redes, na maioria delas, como DAY, D-A-Y, numerologia. Então, você me encontra no Instagram, no Spotify, no Twitter e não lembro outro, mas são vários. E podem entrar em contato por ali, no Facebook também, ou, né, através dessas redes, entrar lá no link do WhatsApp e falar direto comigo. Você pode agendar consulta, você pode fazer meus cursos, ou do curso de numerologia básica para quem quer aprender, do curso de numerologia facilitando a vida de terapeuta. Você ouviu mais um episódio do Dica Bendita, esse que é um canal e podcast para você ter dicas e informações. E isso, pode acessar os conteúdos nas redes sociais também e mandar pergunta, sugestão. Fiquem à vontade.